Irmãos, agora abramos nossas Bíblias lá no livro de Amós. Amós capítulo 4. Apenas um versículo, nós vamos ler o versículo de número 12. Vamos ficar de pé, mais uma vez. Desculpe, eu pedi que os irmãos sentassem, mas em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler esse versículo, todos a uma só voz. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Vou deixar todos abrirem suas Bíblias, e assim estaremos lendo todos a uma só voz. Vamos todos ler junto, Amós capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Podem sentar. Meus amados irmãos, quando nós lemos o livro do profeta Amós, esse livro nos fala que antes de Amós ser profeta de Deus, Amós era boiadeiro e cultivador de sicômoros, uma espécie de figueira brava. Está aí no capítulo 7, versículo 15. Mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Deus, amados, tirou Amós do meio do rebanho e disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. E Amós obedientemente foi e profetizou o que Deus tinha para aquele povo. Quando nós lemos também a carta que esse livro de Amós, melhor dizendo, Israel era a menina dos olhos de Deus. O Senhor os amava. Deus tinha um cuidado especial com Israel. Todavia, este povo sempre foi um povo rebelde e um povo desobediente. Suas maldades, seus vícios, seus pecados entristeciam ao Senhor. Assim como um filho rebelde traz tristeza para os seus pais. E o profeta Amós leva uma mensagem de despertamento para o povo de Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esta exortação, amados, é dirigida não apenas a Israel, é para todos os homens de todos os tempos, a crentes e a descrentes, pois o plano de Deus é um só. Independente do que os homens pensam, se os homens creem na palavra profética ou não, o juízo de Deus é certo. Mesmo que muitos estejam despreocupados com isso. Muitos nos nossos dias não se importam com a própria alma. Outros estão zombando de Deus e da sua palavra.
Outros estão criticando aqueles que pregam o evangelho da salvação. Mas nada disso tem importância, porque ninguém poderá escapar diante da face do Senhor. Ninguém poderá escapar do encontro final com o Deus vivo. Inconscientemente, todas as pessoas sabem disso. É por isso que o medo, o pavor, toma conta de grande parte dos habitantes desta terra. Muitas pessoas têm medo da morte, que na verdade não é medo da morte, mas o que vem depois da morte. As pessoas, na verdade, não têm medo da morte em si, mas as pessoas têm medo do que vem depois da morte. Nós sabemos que a morte é algo natural para mim e para você. Até hoje ninguém escapou, nem vai escapar da morte. Teremos que encontrá-la um dia, e devemos receber a morte com naturalidade. Mas o grande problema é o que vem depois da morte. Todos terão que se encontrar com Deus, e muitos não estão preparados, porque estão caminhando no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos caminhando, trilhando aqui neste mundo, mas a verdade é, depois da morte, ninguém poderá ajudar mais você em coisa alguma. Podemos ter um sepultamento bonito, um velório bonito, um velório cheio de homenagens àquele falecido ou àquela falecida, mas uma coisa eu lhe digo: dali fica todas as homenagens. O que vem ali depois da morte é algo diferente. Ninguém poderá mais lhe ajudá-lo. E o interessante, amados irmãos, vejam só, se Cristo voltar e você estiver vivo, você terá que se encontrar com Deus. Se você morrer também, você terá que se encontrar com Deus. Este encontro é inevitável. Ou Cristo voltando, você vai ter que se encontrar com Ele. Ou você passando pela morte, você vai ter que se encontrar também com Ele. Por isso, a mensagem nessa noite para as nossas vidas é a seguinte: o encontro inevitável. Por isso, a ordem de Deus é: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Criador. E com base nesta afirmação, eu quero destacar 3 verdades aqui nesta noite para as nossas vidas. A primeira delas é que há um Deus e nós somos responsáveis diante dele. Há um Deus que nos criou e nós somos responsáveis diante dele. Ninguém pode negar a existência de Deus. Até hoje eu não conheço uma só pessoa no mundo que tenha provado que Deus não existe.
Os que se levantaram contra esta verdade, todos eles foram fulminados. E muitos deles morreram confessando a existência de um Deus todo-poderoso. Negar, amados, a existência de Deus seria como tentar negar a nossa própria existência. Isto é impossível. A Bíblia declara: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas o ateu ou materialista acha que tudo veio da matéria, apareceu simplesmente, e hoje contam com milhares de adeptos. Segundo estes, o sol, a lua, as estrelas, a vegetação, os animais, tudo surgiu do nada. Talvez muitos acreditem nisso, mas isto é uma inverdade. É como se eu chegasse para todos que estão aqui e falasse o seguinte: olha, esse templo aqui, essas palavras, essas paredes, melhor dizendo, surgiu do nada. Aqueles automóveis que estão ali, surgiu do nada. Você acreditaria nisso? É claro que não. Pois isto é um absurdo, você tentar negar a existência de Deus. Cada coisa que existe, alguém assim o criou. Nós estamos aqui no templo, olhamos para essas lâmpadas aqui que está iluminando aqui. Quem foi que inventou essas lâmpadas? Ela surgiu do nada? Mas foi um homem chamado Thomas Edison que inventou a lâmpada. Mas se eu dissesse a você que essas lâmpadas apareceu e surgiu do nada, você acreditaria? É impossível acreditar nisso. Mas a palavra de Deus diz que o mundo existe e foi criado por Deus. Há um Deus criador, há um Deus perfeitamente bom, há um Deus que é pessoal, que é santo e em santo amor criou e sustenta e dirige todas as coisas para a sua glória. Salomão, lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, ele diz o seguinte: os olhos de Deus estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Deus é um ser onipresente, Deus é um ser onisciente, e Deus é um ser onipotente. Ele sustenta tudo, Ele criou tudo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, nada pega Deus de surpresa. Este é o Deus pelo qual nós somos responsáveis diante dEle. Há um único Deus e nós somos responsáveis diante dEle. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, ele diz o seguinte: de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Somos responsáveis pelos nossos atos diante de Deus,
pelas nossas palavras, pelos nossos procedimentos, nossa posição diante de Jesus, se aceitamos ou não o seu sacrifício, um dia teremos de prestar contas a esse grande e maravilhoso Deus. O melhor para o pecador é aceitarmos no presente o sacrifício que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por nós, antes da prestação de contas que teremos de prestar perante este grandioso Deus. Pois João escreveu, lá em João, capítulo 3, versículo 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então, amados, apliquemos esta verdade para os nossos corações. Deus nos criou, há um Deus e somos responsáveis diante dele. Por isso que a palavra desse Deus manda nos dizer o seguinte: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Criador. Então, sabendo desta primeira verdade, que há um Deus e somos responsáveis diante dele, vem a segunda verdade que eu quero destacar aqui nesta noite. E a segunda verdade é o seguinte: teremos que encontrá-lo, e para isso precisamos estar preparados. Teremos que encontrar esse Deus, e para isso precisamos estar preparados. Como eu falei anteriormente, nosso encontro com Deus é inevitável. E eu vou dizer mais uma coisa para você que você talvez não esteja lembrado. E este encontro está marcado desde o dia que nós nascemos. Cada minuto, cada hora que passa, estamos nos aproximando desse encontro com Deus. Você já parou para pensar nisso? Que desde o nosso nascimento, a cada minuto, a cada hora que se passa, estamos nos aproximando desse encontro com Deus. A Bíblia declara que todos morreremos fisicamente, pois o salário do pecado é o quê? A morte. A Bíblia declara também que todos nós somos pecadores, por isso todos morreremos. A morte física deve ser encarada com naturalidade, mas há uma outra morte que é pior. Trata-se da morte espiritual. E outra pior ainda, chamada vida eterna, atribuída às pessoas que rejeitam a Jesus Cristo, que rejeitam o plano elaborado por Deus para a salvação e vivem afastados de Deus. E esta morte eterna é chamada separação eterna de Deus. A pessoa que sem Jesus Cristo vive aqui neste mundo, ela está espiritualmente morta, e quando passar para a eternidade estará ou continuará morta, e ainda por cima terá a separação eterna de Deus. Essa
é a maior tragédia na vida de uma pessoa. Viver eternamente separado de Deus. O pecador aqui, morto espiritualmente, ele ainda usufrui de alguns benefícios desse Deus amoroso, lhes dando oportunidade para se arrepender. Mas muitos ainda rejeitam. Mas se morrerem nesta condição, serão banidos da face do Senhor para todo sempre. Nenhum benefício terão numa eternidade futura. Por isso Jesus disse que todos aqueles, nós vamos ver aqui mais adiante, que rejeitam a Deus e a sua palavra, serão lançados no abismo, no inferno, onde só há pranto e ranger de dentes. Aí, amados, sabendo dessas verdades, temos a necessidade de estarmos preparados para esse encontro com Deus. Algumas semanas atrás eu preguei aqui lá em Lucas capítulo 12, versículo 20 a 21, numa parábola que Jesus contou, que disse o seguinte: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você se preparar para tantas coisas aqui neste mundo, e a mais importante você não se preparar, que é para o encontro com Deus? Você pode galgar o maior posto visto aqui pelo homem de honrarias entre os homens, mas se você não estiver preparado para se encontrar com Deus, você perdeu toda a sua vida aqui. E a exortação na palavra de Deus é: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus 9, 27, após a morte vem o juízo de Deus. Romanos 14, 10 diz o seguinte: todos haveremos de comparecer ao tribunal de Cristo. Ninguém escapará do dia do juízo. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Mas amanhã, ou futuramente, no dia do grande julgamento, Jesus será o juiz. Hoje, Jesus nos apresenta diante do Pai. Aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, Ele defende diante do Pai, Ele intercede por eles. Mas naquele grande dia, Jesus dará uma justa sentença àqueles que não deram crédito ao seu grande sacrifício que fez ali na cruz do Calvário por nós. E Deus é um Deus muito misericordioso, amados irmãos. Deus é um Deus muito paciente. Por isso que aquele que partir para a eternidade, não ter se preparado, não ter aceito o sacrifício de Jesus Cristo, merece mesmo a justa condenação de Deus. Abram comigo um texto aí no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículo 30 e 31. Isso é Paulo pregando. Ele foi chamado para pregar essa mensagem. Não esta mensagem que nós vemos nos nossos dias.
alimentando o ego, o coração humano. Pregando prosperidade. Mas a mensagem que os santos apóstolos de Jesus receberam foi esta. Atos 17, versículo 30 e 31 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Deus diz isso: anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um homem que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então foi esta a mensagem que os santos apóstolos de Jesus Cristo receberam para pregar para pecadores como nós, porque todos nós somos pecadores e precisamos nos arrepender das nossas misérias, dos nossos pecados diante de Deus, para que Ele em tempo oportuno possa nos socorrer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra de Deus. Este mesmo Jesus que morreu por mim e por você, Deus, Ele agora está dando uma oportunidade a mim e a você para nos arrependermos. Mas se nós morrermos sem nos arrependermos, sem confessarmos Jesus diante de Deus e diante dos homens, podemos esperar uma justa condenação. Porque o próprio Jesus, que hoje é Salvador, aqueles que não se arrependeram, não deram crédito ao Evangelho, às boas novas de salvação, o próprio Jesus há de condená-los. Está escrito lá em Mateus 25, versículo 34 e 41, ele diz: então dirá aos que estiverem à sua direita: vindes bendito de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, entrai no gozo de seu Senhor. Aqueles que deram crédito estão à direita de Deus e Jesus está intercedendo por eles. E naquele grande dia nós ouviremos estas palavras. Todos nós compareceremos diante do trono de Deus. Uma coisa é estar diante de Jesus Cristo, outra coisa é recebermos a sentença. Mas os que creram em Jesus Cristo ouvirão estas palavras: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor, desfruta agora. Mas os que estiverem à esquerda, que Jesus vai chamar até dos bodes e não ovelhas, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mas há uma sentença ainda maior no Antigo Testamento. Abram comigo aí, livro dos Salmos, capítulo 9, ou melhor, Salmo de número 9, versículo 17. Diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Há outras versões que dizem os perversos, que são palavras sinônimas. Os ímpios ou os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Irmãos, não tem quem possa mudar esta realidade. Está escrito. Você que me ouve nesta noite, você está preparado para se encontrar com Deus? Você já entregou sua vida a Jesus?
Você está vivendo em santidade de vida perante Deus? Se você não está, faça isso nesta noite. Porque o dia do chamado de Deus talvez esteja tão próximo e você nem saiba. Quantas pessoas Deus não chamou neste ano que passou, não esperavam partir para a eternidade e não tiveram tempo para se preparar? Pois a mensagem é: quem vive com Jesus e para Jesus aqui no presente estará seguro na eternidade. Mas quem rejeita Jesus Cristo aqui e o seu evangelho, ele é justo que ele seja rejeitado na eternidade. Deus, ele antes de trazer juízo, ele manda uma mensagem. Foi assim com o povo de Deus na antiga aliança, foi assim na igreja e será sempre assim. Deus sempre traz uma mensagem antes de trazer juízo para quem quer que seja. A mensagem é: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Criador. Há muitas pessoas que dizem: morreu, acabou. Vai começar uma nova vida. Seja diante da face do Senhor, bendizendo e servindo a Ele por toda a eternidade, seja vivendo em tormento eterno com o diabo, tendo como companhia o diabo e os seus anjos. É esta a mensagem do Evangelho. Arrepende. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aquilo que você pecou lá para trás, se arrependa, confesse e deixe, e volta para o nosso Deus, que Ele é rico em perdoar. Esta é a mensagem do Evangelho. E passe a viver agora uma nova vida, pois a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo passa a ser novo. Então, há um Deus e somos responsáveis diante dele. Segundo, teremos que encontrá-lo, e para isso precisamos estar preparados. Mas em terceiro e último lugar, é que a tendência humana é fugir de Deus. Mas para onde você vai fugir de Deus? Você não pode. Sabemos, através da Bíblia, que o pecador não regenerado, ele não suporta a face de Deus, pois o pecado gera medo. Um dos grandes problemas da atualidade. Um exemplo bíblico disto é que Adão e Eva, antes mesmo de pecar, moraram no paraíso e tinham prazer de estar na presença de Deus. Mas depois do pecado, o que foi que aconteceu? Está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: e ouviram, ou seja, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Podemos ver aqui, amados, há um grande contraste entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Por isso que todo e qualquer pecador, ele vive fugindo
de Deus. Ele tem medo de Deus. Desde que nossos pais, Adão e Eva, pecaram, isto está no coração do homem. Se não for pela graça e pela misericórdia de Deus ir buscá-lo, pelo ouvir a mensagem da salvação, o pecador não virá nunca para ouvir as boas novas do Evangelho. É Deus que nos traz, é Deus que nos chama com cordas de amor para ouvirmos a mensagem de salvação que Ele enviou por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo. O próprio profeta Isaías, quando viu Deus assentado no alto e sublime trono, a sensação que ele teve foi como alguém que estava morrendo. Está escrito lá em Isaías capítulo 6, versículo 5. Ele disse: ai de mim, eu estou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E assim, amados, há uma grande multidão de pessoas que tentam se esconder de Deus, não atrás das árvores, como nossos pais, Adão e Eva, mas atrás, sabe de quê? De uma religião, de boas obras, da justiça própria, achando que podem se justificarem diante de Deus, por conta própria. Muitas pessoas estão procurando meios para que possam justificar seus pecados diante de Deus. Há uma boa parte de pessoas que são religiosas e pensam que com isso tudo está resolvido diante de Deus. Mas Jesus, novamente, lá em Mateus 7, 21 a 23, Jesus traz uma mensagem que é para tremermos nas bases. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expelimos ou expulsamos muitos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus diz abertamente para eles, está escrito: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso que quando os apóstolos ouviram esta mensagem, disseram: duro discurso de se ouvir. E muitos, amados, por não viverem uma vida fazendo a vontade de Deus, estão se escondendo em uma religião, estão praticando boas obras que não são feitas em Jesus Cristo, exercendo a justiça própria, achando que com isso serão justificados diante de Deus, entrarão no reino dos céus. Mas Jesus, ninguém pode mudar esta verdade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é que entrará.
Irmãos, irmãs, estamos fazendo a vontade de Deus aqui mesmo, em nossas vidas? Ou só estamos proclamando: Senhor, Senhor, é maravilhoso, o Senhor é isso, é aquilo? E nós não podemos fugir de Deus, pois está escrito, Salmo 139, versículo 3 a 12, que diz: para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem mesmo as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Você pode tentar se esconder de Deus no maior profundo abismo, no maior lugar onde há trevas, mas Deus está lhe vendo, porque para Deus tudo é luz, porque onde Deus chegar, a luz de Deus, a glória de Deus é quem há de resplandecer. Ninguém pode se esconder de Deus, ninguém pode fugir da face do Senhor. E aqui, eu quero me dirigir a todos que me ouvem. Quem sabe você está tentando fugir de Deus, ou acha que já fugiu de Deus? O conselho que eu lhe dou é o seguinte: meu amigo, minha amiga, pare de fugir de Deus, ou tentar fugir de Deus. Assuma um compromisso com Jesus Cristo. Só Jesus pode lhe justificar diante de Deus, e você ser poupado da condenação eterna. Foi para isto que manifestou o Filho de Deus em nosso meio. Venha para Jesus. Você vindo a Jesus, Ele mostrará os seus pecados, mas você ao mesmo tempo será remido pelo seu sangue. Pois aqueles que estão em Cristo, diz Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se você não está em Cristo Jesus, pode ficar certo que a condenação é certa. Indo a Jesus, ou estando com Jesus, Ele há de revelar, Ele há de mostrar quem nós somos, a miséria que nós somos, como nós somos pecadores, e você vai se prostrar ante a sua face, porque na presença de Jesus nada pode ficar oculto, tudo é revelado, porque Ele é o Verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus encarnada, e ante a palavra de Deus, Ele lê toda a nossa vida e mostra quem nós somos. Pecadores, destituídos da glória de Deus, mas se voltem para mim. Entreguem a vida a Jesus, e uma nova vida você terá. E se estamos em Cristo, não há mais nenhuma condenação, não temos mais o que temer.
Será bom estar diante dele e receberemos a recompensa. Aí sim você poderá dizer, como Davi, lá no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz ela será para os meus caminhos. Mas aqueles que não estão em Cristo andam em trevas e não sabem para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos e estão vivendo uma vida sem sentido e não sabem para onde irão depois da morte. Pois a mensagem é esta: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Criador. Tentar fugir de Deus é esforço inútil, pois Ele é onipresente. Ele está em todo lugar e em todo tempo. Você já entregou sua vida a Jesus? Volta para o teu Deus, para o teu Criador. Ele já nos mostrou um Redentor, que é Jesus Cristo. Ele promete em sua palavra que aqueles que vão a Cristo nunca jamais perecerão. Faça isso nesta noite. Tome essa decisão. Volte para Jesus, porque Ele é rico em perdoar. Arrependa-se dos seus pecados. E finalizo com um artigo que eu li de um certo escritor chamado Kemer, que vai aplicar bem e cair bem em tudo o que eu falei nesta noite. Ele diz o seguinte: uma vez emprestei dinheiro a um homem que estava em grandes apuros. Pensei que ele fosse ficar agradecido, mas experimentei o contrário. Se ele me percebia ou me via em algum lugar, fazia de tudo para não se encontrar comigo. Evidentemente, para não ser lembrado da sua dívida. Mas um dia, o encontro foi inevitável. Nos topamos frente a frente, e eu lhes disse: por que você foge de mim? Eu não quero que você fique todo o tempo fugindo de mim. E aquele homem responde para aquele homem que devia, diz o seguinte: eu não posso lhe pagar. E aquele homem que emprestou o dinheiro disse: eu não quero cobrar de você, eu quero perdoar a sua dívida, e você vive sempre se escondendo de mim. Moral da história, amados: assim como aquele homem tentava ou evitava ver aquele a quem ele devia, o homem que emprestou o dinheiro estava querendo encontrar com aquele homem para perdoar a dívida, e aquele homem fazia de tudo para não se encontrar com o homem. Assim somos nós, pecadores. Deus tem sua mensagem de salvação para nós,
E o homem está evitando ter um encontro com Jesus Cristo, para que seja perdoado a grande dívida que temos para com Deus. Então, amados, todos nós somos devedores a Deus. Centenas e milhares de pessoas estão fugindo dele. Mas Jesus Cristo pagou completamente a minha e a sua dívida, não com prata, nem com ouro, mas com o seu precioso sangue. Deixe agora de fugir, de esconder-se de Deus. Te prepara, corre para os pés de Jesus, pois haverá um dia que haverá um encontro inevitável de prestação de contas. E se você for sozinho se encontrar com Deus, você será fulminado. Mas se estiver Cristo em minha companhia, diz a palavra de Deus, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aceitemos, recebamos esta oferta de Deus, que é Jesus Cristo, e assim estaremos preparados para o encontro inevitável com Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.